Você sabia que quando você diz eu não consigo porque sou ansioso, você está mentindo para você mesmo? E isso te prende mentalmente sem você perceber. E o mais estranho é que você fala isso de forma tão natural que parece a pura verdade. Mas talvez você não saiba, é que essa fala é apenas uma reprodução de algo que você aprendeu. E em algum momento, alguém te ensinou a se enxergar assim. E desde então, você não só sente o que sente, como passou a se tornar o que sente. E isso não só influencia na sua saúde mental, como controla as decisões na sua vida. E o pior, você nem percebe isso. Olá, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para quem já é inscrito, um grande abraço. Para quem não me conhece, eu sou Alexander Quirino, psicólogo, e você está no meu canal Raízes Emocionais. E se você quer aprofundar o conhecimento sobre você, você está no canal certo. Então, venha se aprofundar comigo. E hoje eu vou te mostrar o que acontece na sua vida quando o sofrimento vira identidade. E principalmente como isso aconteceu de forma tão sutil que você nem percebeu quando aconteceu. E nem como isso afeta na sua vida. Existe um movimento na nossa sociedade que começou com a intenção boa, mas também trouxe um problema silencioso. No final da década de 80, presenciamos o surgimento de uma nova classificação das desordens mentais. E, embora a psiquiatria moderna tenha surgido para tentar tratar os sofrimentos mentais, dando nome ao sofrimento, organizando possíveis sintomas, criando formas de tratar esse sofrimento. Por um lado, isso trouxe certos avanços, mas, por outro, algo começou a mudar profundamente não só na esfera da saúde mental, como principalmente na construção do ser humano. Quando o sofrimento passou a ser classificado em manuais como o DSM, ele deixou de ser apenas uma experiência e passou a ser visto como uma condição. E aqui está o problema mais delicado. O problema não está no diagnóstico em si, mas o que ele faz com a forma como você passa a se enxergar. Porque, aos poucos, aquilo que parecia estar explicando o que você está passando, começa então a te definir. O que era para ser visto como eu estou ansioso, virou eu sou ansioso. Um exemplo simples disso é que você escuta muito mais profissionais falando pessoas ansiosas, pessoas depressivas apresentam isso ou aquilo, ou simplesmente isso é características de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas. Ao invés de você ouvir ansiedade e depressão apresentam essas características. Pode até parecer que a mudança é sutil, não faz diferença alguma, mas na verdade é que faz muita diferença. Porque na primeira você está relacionando a pessoa. Você está dizendo que é a pessoa ansiosa ou depressiva. Na segunda forma, você está falando justamente da ansiedade, da depressão. O que na prática faz total diferença. Só que essa ideia não foi surgindo de forma clara. Ninguém simplesmente te avisou. Isso apenas foi sendo absorvido de forma lenta, de forma gradativa. Foi sendo absorvido através da linguagem profissional, nas redes sociais, na conversa do dia a dia, até parecer simplesmente normal, natural. E quando você percebe, o diagnóstico já não é mais uma explicação. Ele passou a ser um limite. Em relação a isso, o filósofo Foucault dizia algo profundo. As formas como a sociedade classifica as pessoas acabam moldando como elas se enxergam. Ou seja, você não recebe só um nome, transtorno X, transtorno Y. Você recebe uma forma de existir. E o psiquiatra Thomas Szasz foi ainda muito mais direto. Segundo Szasz, quando tudo vira doença, o sofrimento deixa de ser escutado e passa a ser corrigido. Atualmente se defende a ideia de que os transtornos mentais estão relacionados ao desequilíbrio neuroquímico. Mas a verdade é que não existe nenhuma evidência científica que comprove isso. Mas esse tema eu vou falar em um outro vídeo, então já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é para não perder. Então, quando a gente passa a ver todo o sofrimento apenas por um viés neuroquímico, a gente exclui toda a condição do ser humano, toda a complexidade que é o ser humano. Então, o sofrimento psicológico, mental, ele fala de perda, fala de frustração, fala de sentido de vida, fala da maneira como a pessoa se relaciona com ela mesma, fala da percepção de mundo que a pessoa tem, fala da maneira como uma pessoa se relaciona com o mundo. E quando você reduz toda essa complexidade, todas essas questões a apenas a um único fator, que é o desequilíbrio neuroquímico, você passa a não entender o seu sofrimento, apenas a buscar corrigir. E sem perceber, você começa a se organizar em torno dele. Aliás, se você tiver interesse em saber mais sobre saúde mental,
e você não precisa ser profissional da área de saúde, eu vou deixar um link na descrição do meu e-book Segredos da Saúde Mental. Lá eu aprofundo exatamente esse tipo de visão sobre a mente, sobre a saúde mental. Então, se tiver interesse, o link está na descrição. Então, quando se resume toda a complexidade humana a um único processo, aí a coisa fica mais perigosa. Porque agora não é só sobre o que você sente, é sobre a vida que você começa a construir, sem perceber que está sendo moldado por isso. E se você entender isso, você vai entender porque às vezes você melhora, mas volta para o mesmo lugar. E mesmo com medicações, você tem a sensação de que tua vida não está andando, que as coisas não estão melhorando. Às vezes, o sofrimento não te prende sozinho. Ele passa a organizar a sua vida. Você passa a escolher menos do que poderia, se expõe menos do que gostaria, tenta menos do que você é capaz. Não porque você não consegue, mas porque você já decidiu quem você é. E sem perceber, você começa a viver não baseado no que é possível, mas no que combina com a sua identidade. Relacionamentos, escolhas, o jeito que você reage à vida. Tudo começa a girar a partir disso. E aqui está o ponto mais perigoso. Você passa a definir o que você sente como sendo você. E é por isso que você tem aquela sensação de que tenta fazer de tudo, toma medicamento, busca melhorar, mas acaba voltando. Se você já se reconheceu nisso, fica comigo até o final, porque a próxima parte é onde tudo começa a mudar. Agora, antes da gente continuar, isso merece um like, não merece não? Então, se você ainda não deu aquela curtida, então curte aí o vídeo. É rapidinho, não demora. Só clicar aí no botão, tá? O joinha. Aí, muito obrigado por curtir. Agora, vamos nessa. Agora, deixa eu te mostrar isso de uma forma bem simples, sem teoria, sem complicação, porque o que você vai perceber aqui já estava acontecendo antes, mas você não tinha percebido. A partir de hoje, presta atenção numa coisa só. O jeito que você fala sobre você mesmo. No dia a dia mesmo, quando algo dá errado na sua vida, o que normalmente você diz? Não deu certo? Ou você diz, não consigo? Quando você fica nervoso, você pensa, eu estou assim hoje? Ou você diz, eu sou assim mesmo? Parece um simples detalhe, mas não é. Porque essas pequenas frases, esses pequenos pensamentos sobre você vão te mudando a agir depois. Então, se você fala, eu sou assim, você se fecha. Muitas vezes nem tenta, mas quando você fala eu estou assim, você ainda tem escolha. Então não precisa mudar tudo, não precisa querer resolver a sua vida agora. Só tenta começar a ajustar isso, a forma como você se descreve, porque aos poucos isso vai mudando o jeito que você decide. E quando suas decisões começam a mudar, sua vida começa a sair do lugar. Você começa a melhorar. Deixa eu te fazer um convite rapidinho. Se você está aqui pela primeira vez, tem uma playlist sobre o sofrimento humano, sobre a maneira como a gente foi tratando o sofrimento, não como mensagem, mas como algo que precisa ser anulado, precisa ser apagado da nossa vida. Se você tiver interesse, vai lá e assista. Então, diante disso, talvez o grande desafio da nossa geração não seja só aprender a lidar com o sofrimento, mas de não aprender a não nos definirmos através do sofrimento. Se esse vídeo abriu a sua mente de alguma forma, fez sentido para você, então se inscreve no canal, porque aqui você não aprende só sobre sofrimento humano, você aprende a não se tornar ele, você aprende sobre você mesmo, sobre sua saúde mental. Então, venha se aprofundar mais sobre você, sobre saúde mental, e no próximo vídeo te espero lá.